Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós já vencemos as etapas que consistiam na análise das respostas do réu, seja a contestação, oferecimento da defesa, ou a reconvenção, oferecimento de uma pretensão própria ajuizada pelo réu no mesmo processo. E agora devemos continuar a análise pelo tópico que está na tela aí para vocês, que é a revelia. Revelia é entendido como ausência de defesa e as consequências processuais dessa omissão relevante do processo, tá certo? Então, vamos continuar ali a leitura da revelia. A defesa não é um dever do réu, é um direito constitucionalmente assegurado no inciso 55 do artigo 5º da Constituição. Mas é também um ônus, no sentido de que, não cumprido, pode produzir consequências processuais negativas para quem o tenha descumprido. A defesa é o comportamento que se espera tenha o réu ante a ação que lhe foi proposta em juízo pelo autor, mas pode ocorrer de o réu permanecer absolutamente inerte ou defender-se intempestivamente. Revelia, em sentido estrito, é a situação em que se coloca o réu que, uma vez citado, não contesta. Pouco importa que ele tenha formulado a reconvenção. Será revel se não praticar o ato processual, consistente em contestar, com todos os seus requisitos, ou seja, tempestivamente e por advogado regularmente habilitado. Assim, ocorrerá revelia se o réu devidamente citado, em primeiro lugar, não contesta. Segundo lugar, contesta, mas intempestivamente, o que é equivalente a não contestar pela preclusão temporal. Terceira hipótese, contesta no prazo, mas não se faz representar por advogado regularmente inscrito no órgão de classe, e não corrige esse defeito quando intimado a tanto, hipótese em que o ato é nulo. Artigo 4º da Lei 8.906 de 94 e o artigo 76 do CPC trata disso também. A revelia, propriamente dita, pressupõe citação válida. Se nula ou inexistente a citação, o vício alcança todos os atos processuais subsequentes e, por isso, não se falará em revelia. Se o réu comparece ao processo e alega a nulidade de sua citação, e se sua alegação for acolhida, o prazo para contestar é contado desde a data do seu comparecimento. Parágrafo 1º, parte final do artigo 239. Se sua alegação for rejeitada, ele será considerado revel. Inciso 1º do parágrafo 2º desse mesmo artigo 239. O tratamento dado à revelia não implica nenhuma afronta ao princípio do contraditório, pois esse, no processo civil, em regra se satisfaz com a oportunidade de exercício da defesa, para o que é fundamental uma citação válida.
Desde que regularmente citado, está garantido ao réu o direito de se defender, mas a sua ausência não impede o prosseguimento do processo. Solução oposta, no sentido de não se permitir que o processo fosse adiante quando o réu a ele não comparecesse, é que seria ofensiva à garantia do acesso à justiça e mesmo à duração razoável dos procedimentos. De resto, e como se verá, mesmo com a revelia, o juiz fica investido de poderes da cognição exauriente, permanecendo-lhe o dever de buscar a solução mais correta para o caso quando da concretização do direito. Revelia imprópria, aplicação do regime jurídico da revelia. Também se aplica o regime jurídico da revelia quando, verificada a irregularidade da representação, o réu não sanar o vício no prazo designado pelo juiz. Parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 76 do CPC. Apenas a irregularidade da representação é defeito cuja regularização é ônus do réu, de modo a se lhe aplicar o regime da revelia, se ele não a promover. O suprimento de capacidade do réu incapaz não tem como ser imposto como ônus ao próprio incapaz, pela óbvia razão de que, se ele é incapaz, não tem como praticar atos processuais ou materiais de modo a suprir ele mesmo sua incapacidade. Nesse caso, evidentemente, o ônus é do autor de identificar que o representante ou assistente do incapaz, de que é o representante ou assistente do incapaz e pedir que a citação do incapaz se dê em seu nome. Ainda, no caso específico de morte do procurador do réu, esse será revel se não constituir novo procurador no prazo de 15 dias. É o que consta do artigo 313, parágrafo 3º do CPC. Nos juizados especiais cíveis, artigo 20 da Lei 9.099 de 95, há outra circunstância que também produz revelia: a ausência injustificada do réu à audiência, ou, no caso de pessoa jurídica ou de titular de firma individual, o não comparecimento do representante legal ou de preposto credenciado com poderes para transigir, conforme parágrafo 4º do artigo 9º da mesma Lei 9.099 de 95. Em todos esses casos, não há propriamente revelia, no sentido de não comparecimento do réu para defender-se tempestivamente, mas apenas a aplicação das consequências imputáveis à revelia, e ainda assim de modo imperfeito. Nesses casos, o réu não é revel, ele é considerado como se fosse revel. Um próximo grupo de estudo em relação à revelia que nós devemos iniciar é o dos efeitos da revelia. A revelia, em si mesma, não se confunde com os efeitos que ela normalmente é apta a produzir. Esses se apresentam ora em maior, ora em menor extensão. Eis os mais importantes. Então nós passaremos ao estudo dos efeitos da revelia. O primeiro é o efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com a revelia, ocorre a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, com a consequente desnecessidade de prova sobre eles. É o que consta do artigo 344 do CPC. É o chamado efeito principal da revelia, ainda que nem sempre ele incida, como se vê adiante. Não havendo contestação, as alegações de fato formuladas pelo autor podem ser reputadas verdadeiras, e por isso sobre elas não há necessidade de prova. Os fatos alegados pelo autor tornam-se incontroversos pela falta de contestação, e nesse caso, tais fatos não dependem de prova. É o que se extrai do inciso 4º do artigo 374 do CPC.
Isso não significa automática procedência do pedido, pois o efeito pode alcançar apenas os fatos alegados na petição inicial, e não o direito que se postula. Pode ocorrer mesmo reputando-se verdadeiros os fatos, deles não decorrer o direito contido no pedido, porque a consequência jurídica pretendida pelo autor não emana dos fatos apresentados. Por isso, nada obsta aqui, mesmo em caso de revelia e de ocorrência de seu principal efeito, que é esse efeito material, o juiz profira sentença de improcedência do pedido. Além disso, o efeito da revelia evidentemente não alcança a matéria que o juiz deva aferir de ofício, a presença dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. Assim, mesmo ante a revelia, compete ao juiz analisar a matéria que poderia ser deduzida em preliminar de contestação, com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência relativa, como se vê do importante parágrafo 5º do artigo 337, podendo extinguir o processo sem julgamento do mérito, ainda que nada tenha sido alegado pelo réu que não contestou. Então esse foi o efeito material da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, nós vamos continuar a tratar dos outros efeitos que decorrem da revelia, os efeitos processuais. No próximo vídeo, está na tela aí para vocês, o primeiro deles, o julgamento antecipado do mérito. Então é isso, meus amigos, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.